Na série Mulheres Biblicamente ou Verdadeiramente Empoderadas, vamos falar hoje sobre Joquebede e o nosso texto base é em Êxodo capítulo 2, versículos 1 que se segue. Eu gostaria que você lesse esse texto depois e também atentasse para Êxodo capítulo 6, versículo 20 e Hebreus capítulo 11, versículo 23, que fazem parte do mesmo enredo histórico aqui. Hoje nós vamos falar de Joquebede, a mãe de Moisés. Diz o texto anterior que o rei Faraó tinha dado uma ordem para o próprio povo dele de lançar a mão de todos os meninos hebreus e os lançassem no rio. Não sabemos no texto se esse decreto estava sendo executado pelo seu próprio povo, mas dentro de um contexto geral, e também que Hebreus 11, 23 diz que os pais de Moisés não temeram o decreto do rei, mas creram na promessa de Deus, então é possível sim que os egípcios estivessem pegando os bebês israelitas e lançando-os no Nilo. Agora pensa numa cena tão dramática dessa. O choro das mães, as lágrimas, vendo seus filhos sendo arrancados dos seus braços e lançados no Nilo para morrerem afogados. Aí temos Joquebede com Moisés com 3 meses de idade. As mães sabem, principalmente as irmãs que trabalham no berçário, inclusive na nossa igreja, sabem que é difícil acalentar todos os bebês ao mesmo tempo, não é? Enquanto um está sendo acalentado, o outro está chorando. Então Joquebede se viu num grande dilema. Suponhamos que o decreto do rei estivesse em plena execução. Ela pensou: eu não vou suportar ver os soldados vindo aqui ou qualquer egípcio pegando o meu bebê, arrancando dos meus braços, inclusive com violência, para lançá-lo no Nilo. Não, eu vou fazer um cesto, vou betumá-lo e vou colocá-lo no Nilo. Vou deixar esse menino aos cuidados de Deus. Deus cuidará do meu filho. Deus tem uma promessa para nós. E à luz de Hebreus 11, 23, eles viram que aquele menino era formoso, e não somente de aparência física, mas também eles perceberam que Moisés poderia ser sim aquele pelo qual o Senhor usaria para cumprir a sua promessa de tirar o povo de Israel do Egito. Agora imagina o coração de Joquebede quando estava manufaturando este cesto, betumando e ao mesmo tempo olhando para o menino de 3 meses, Moisés, o seu filho. Imagina também quando ela tomou a decisão, colocou Moisés no cesto e dirigiu-se ao Nilo. Como foi isso à luz de todo mundo? Como foi isso? Como estava o coração de Joquebede? Por mais que ela cresça em Deus, coração de mãe é diferente. Ela tinha, como todas as mães naturalmente têm, afeto pelo seu bebê. E como ficou o coração dela ao deixar o cesto às margens do Nilo e retornar para sua casa? Mas a providência de Deus, que não atrasa e nem adianta, fez com que a filha de Faraó descesse para banhar-se. E segundo a crença dos egípcios, as águas do Nilo tinham poderes para fazer inclusive uma mulher fértil. Provavelmente a princesa estivesse se banhando, tendo em mente isso. Talvez sim, o texto não nos informa, mas eu penso que ao descer para banhar-se não era para um gesto de higiene, de asepsia, porque ela tinha, com certeza, no palácio, águas bem mais claras e limpas do que o Nilo, mas ela estava ali, acredito, com um propósito
mais específico, religioso. De repente, ela vê um cesto chegando até ela. O texto sagrado de Êxodo, capítulo 2, disse que ao apanhar o cesto, o menino chorou. Moisés chorou. Talvez foi uma providência de Deus fazê-lo chorar. Ou talvez estivesse assustado vendo aquela mulher que não era a mãe dele. Diz o texto também que a filha de Faraó, ao olhar o menino, diz: ele é um hebreu. E olha aqui, irmãos, ela tinha poderes para executar o menino ali. Ela era filha do rei. Ela poderia dizer: não, alguém está sabotando o decreto do meu pai, fazendo com que esse menino fosse salvo através das águas sagradas do Nilo. Não, eu vou matá-lo aqui. Mas não. Diz o texto que ela olhou para Moisés, vendo o choro de Moisés, teve compaixão dele. E sabe quem estava acompanhando todo esse drama, toda essa cena? A irmã de Moisés. Ela se aproxima da filha de Faraó e pergunta se ela desejaria que ela arrumasse alguém para uma mulher hebreia para tomar conta daquele bebê. A princesa disse: vai, e ela trouxe Joquebede, a mãe de Moisés. Olha como Deus trabalha, como Deus é poderoso para fazer, diz Paulo, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Será que Joquebede pensou nisso? Eu não acredito. Ela confiou somente em Deus. Ela disse: vou deixar o meu filho ir. Eu creio que o Senhor cuidará dele. Ele é o filho da promessa. Ele está debaixo da aliança de Deus. Não. Esse menino está debaixo dos cuidados de Deus. E por um momento que ela perdeu aquele menino, ela o recobrou. Porque Deus tinha um plano maravilhoso na vida de Moisés. Está usando Joquebede, a sua mãe, para dar continuidade ao progresso histórico redentor, onde o nosso Senhor Jesus Cristo faz parte. E diz o texto que Joquebede criou Moisés. Quando ele estava grande, ela devolveu a filha de Faraó. E era isso que Deus queria de fato, porque Moisés estudou toda a ciência do Egito. Deus estava preparando Moisés para ser o libertador do seu povo do Egito. Veja como Deus age. Oh, queridas mamães, não perca a esperança. Entregue seu caminho ao Senhor. Entregue os seus filhos ao Senhor. Ele cuida dos seus filhos. Ele, com certeza, usará de bom termo a favor dos seus filhos. Confie em Deus. Joquebede, por um momento, parece que estava perdendo Moisés, mas a mão providencial de Deus estava por trás de tudo. Mamães, continue orando pelos seus filhos, continue buscando a Deus, continue crendo na promessa de Deus, continue crendo no Deus de Joquebede. O Deus de Joquebede não perdeu o poder, suas promessas não caducaram. O Senhor nosso Deus, o Deus que providenciou tudo para Moisés e sua mãe, cuidou daquele bebê de 3 meses dentro de um cesto no Nilo. É o mesmo Deus que cuida de você e da sua família. Creia nele, creia no Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo ao carcereiro, e serás salvo, tu e a tua casa. O Senhor é o Deus que tem um carinho muito especial com a família da aliança. Creia nisso.
Às vezes precisamos lançar mão por um momento daquilo que mais amamos, daquilo que mais temos afetos. Às vezes temos que deixar ir para depois o recobrar com alegria e prazer na presença do Senhor. Joquebede, uma mulher que influenciou o seu tempo, que creu em Deus, que agiu conforme as promessas de Deus. E ela fez parte da história da redenção. Ela foi a mãe do libertador dos filhos de Israel, da opressão dos egípcios. Mas ela estava num grande dilema, num grande problema. Se eu ficar com o menino, corro o risco de eu perdê-lo e ele ser lançado abruptamente no Nilo. Mas e se eu colocá-lo no cesto? É isso que eu vou fazer. Vou betumá-lo, vou tomar todas as providências normais que eu tenho que tomar, betumá-lo, colocar tudo certinho para que a água não penetre no cesto. É isso, fé também é isso. É fazer todas as coisas que o Senhor nos ordena fazer. É agir conforme o que o Senhor nos ordena fazer. O que o Senhor manda nos fazer? Confiar nele, orar, instruir os nossos filhos, ensiná-los a palavra dele e crer nele. O que mais você pode fazer? Nada. Você não pode, mas o Deus de Joquebede pode. Ele agiu na vida dela, libertou o seu filho da morte e pode também fazer isso com seu filho. O Deus de Joquebede não caducou as suas promessas continuam de pé para a família da aliança. Que Deus te abençoe e te guarde.